Isso. Então, caso alguém não se sinta à vontade de participar da gravação, pode sair, aquele aviso que a prof sempre dá no início da aula. A aula vai ficar gravada e, a não ser que tenha algum contratempo, vai ficar disponível no YouTube. Contratempo do tipo o Google não deixar mais baixar a aula, mas, a princípio, eu vou disponibilizar como as outras no YouTube, vocês podem consultar depois. Vocês conseguem me escutar bem? Sim, nós estávamos conversando até agora, a minha pergunta besta. Tudo bem, ficou gravado. Sim, né? Nós tudo conversando e agora que eu pergunto, Felipe. Olha, Milena, não dá para querer essa professora. Mas, enfim, a aula de hoje é sobre as formas de classificar pesquisa, sobre as formas de fazer pesquisa. Então, quais são as abordagens, quais são os procedimentos, quais são as formas de coleta de dados. A gente vai ver isso. A gente não vai conseguir ver tudo que existe, porque existem muitos tipos, principalmente de procedimentos, mas a gente vai ver de uma maneira geral. Eu quero que vocês tentem, de novo, como na aula passada, entender o contexto, tá? Entender o geral, porque o significado vocês podem pesquisar e vocês vão aprendendo com o tempo, como a maioria das coisas em metodologia, mas que vocês entendam a ideia geral para vocês não terem muita dificuldade se precisarem pesquisar e não terem que ficar pesquisando qualquer coisa, né? E para entender caso por exemplo, uma outra professora fala de pesquisa participante, de pesquisação, de coleta de dados, de isso vocês vão sabendo ali. São 9 slides, no 9º tem uma surpresinha, deixa eu ver se está certinho, tá? Oi, Cris, chegou na hora. Estamos começando. Vamos lá de novo. Ok, então. Aí. Então, como eu falei para vocês, esse é o tema da aula de hoje. Nossa, como ficou pequenininho, não tinha visto na hora. Então, existem várias formas de classificar as pesquisas. A gente vai classificar e elas vão se combinando, né? As diferentes maneiras vão se combinando. Depende do que eu quero pesquisar, do que eu quero descobrir. O importante é vocês saberem, de começo, de saída, que não é a gente que escolhe normalmente o tema de pesquisa. É o tema que escolhe sua abordagem, seu método de pesquisa. Então, se eu quero fazer uma pesquisa de mercado, eu vou fazer um levantamento, um survey, que é um levantamento que a gente faz de quantidade. Por exemplo, quantas pessoas lembram da marca tal quantas pessoas lembram da marca Omo, da marca de sabão Omo, sem serem estimuladas? Quantas lembram da marca IP? Quantas lembram da marca Assim? Quantos lembram... quantas escolhem a marca tal sendo estimuladas, sendo lembradas? Então, é uma pesquisa bem quantitativa. Agora, se eu quero estudar as ideias que os professores fazem sobre determinada coisa, esse tipo de pesquisa não vai servir. Por isso que a gente diz que o tema escolhe a pesquisa. Claro, se a gente está numa linha de pesquisa, normalmente, quando a gente começa a trabalhar com determinada linha de pesquisa, a gente vai adentrando ali e acaba escolhendo um assunto que pode ser pesquisado daquela forma. Por exemplo, eu pesquiso desde a graduação, quando eu comecei lá a iniciação científica como bolsista, desde lá é pesquisa, entrevista, depois narrativa de si, depois pesquisa com diários, a construção da própria imagem. Por isso que eu pesquiso a imagem, que lá no mestrado eu fui pesquisar a imagem que os professores fazem no início e depois de um certo tempo de carreira de professor de música. Então, vai depender muito do que eu quero pesquisar, do que eu quero saber. Uma das primeiras formas que eu tenho de fazer essa pesquisa, de classificar e dividir essa pesquisa, é de acordo com a forma que eu vou coletar os dados. Dessa maneira, eu classifico ela como qualitativa, quantitativa e mista,
que vocês também podem encontrar como quanti-qualitativa. Por quê? Qualitativa, a gente diz que se preocupa mais com a qualidade, entre aspas, dos dados, mas não é uma fala muito correta, porque qualidade dos dados a gente vai querer ter de qualquer forma, né? Os dados têm que ter qualidade, tem que ser de boa qualidade. Mas ele se preocupa mais, o qualitativo, com narrações, com a explicação dos fatos, com os porquês, com a explicação dos fenômenos, com a forma de ver, com esse tipo de dado mais narrado, mais escrito, né, mais textual, ele é qualitativo. Quando eu trabalho com dados que são numéricos, quantidade, porcentagem, gráfico, esse tipo de coisa, se eu vou fazer uma pesquisa ali na 7ª série do Canhelas, quantos alunos conseguem resolver uma prova de determinado conhecimento, lá, vamos pensar, 7ª série, 8º ano, fórmula de Bhaskara, acho. Então, quantos conseguem aplicar a fórmula de Bhaskara nas equações? Aplico uma prova e quero saber quanto que eles acertaram naquela prova. Então, tantos por cento ou tantos alunos acertaram as 10 questões, tantos alunos, tantos por cento acertaram 8 ou 9 questões, isso é uma pesquisa quantitativa, né? É um exemplo bem simples, mas é isso, que envolve números, né, que vai conseguir, através da interpretação dos números, saber o que está acontecendo ali. Se eu preciso explicar com as duas, então, que antigamente se chamava de quanti-qualitativa, é porque alguns fenômenos, algumas coisas, alguns problemas de pesquisa precisam juntar os dois procedimentos. Então, eu vou fazer um levantamento de quantidade e depois vou fazer um levantamento do porquê. Então, nesse exemplo que eu dei da fórmula de Bhaskara, eu fiz com os alunos do 8º ano uma prova diagnóstica, uma avaliação diagnóstica, né, para ver até onde eles sabiam. Apliquei lá uma metodologia de ensino e depois fiz uma nova prova, mas além de fazer essa nova prova para ver quanto mais eles aprenderam, eu perguntei, fiz uma entrevista com eles para saber o que foi significativo, o que eles acharam interessante, o que eles não acharam interessante, ou se eu verifiquei que eles aprenderam mais, por que eles aprenderam mais, por que eles acham, quais professores usam, quais não usam, por quê, com quem eles aprenderam, como eles estudam, esses comos, porque essas explicativas. Então, vejam, eu vou ter uma parte numérica e uma parte explicativa, uma parte textual, uma parte mais dos porquês, assim, né? Uma parte mais explicativa nesse sentido. Mas, então, por isso que ela vai ser mista, vai ser quantitativa e qualitativa ao mesmo tempo. Isso também pode acontecer. Além dessa, a gente pode classificar segundo a natureza. Segundo a natureza, o nome ajuda bastante a gente, porque de acordo com a natureza da pesquisa, a gente tem duas formas de classificar, que é a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. A diferença é que a pesquisa básica, eu estou preocupada em gerar conhecimento. Eu estou preocupada em gerar aprendizados, aprender mais e gerar mais conhecimento sobre determinado assunto. A pesquisa aplicada, como o próprio nome já diz, eu vou aplicar em alguma coisa, ela vai gerar um produto, um processo, alguma coisa que vai ser utilizada, além, não que o conhecimento não seja utilizado, mas deu para entender, né? Alguma coisa que tenha uso prático, assim, mais prático, menos teórico do que o conhecimento. Por exemplo, agora que a gente está em meio a uma pandemia de Covid, eu posso fazer uma pesquisa da evolução dos vírus que gere conhecimento sobre como os vírus SARS-CoV, lá, esses vírus de doenças respiratórias, evoluíram ao longo dos tempos. Mas eu também posso, como foram feitas pesquisas de sequenciamento de DNA, de genoma, de criação de vacinas, essas pesquisas, elas são aplicadas, porque elas geraram alguma coisa que vai ter uso pelo público direto. Tá dando mais ou menos para entender, pessoal? Sei que às vezes eu enrolo a explicação, se alguém não entender, perguntem, tá? Ah, ótimo, Dani. Alguém tem dúvida?
Eu tinha entendido, Cris, essa semana estou lendo tudo rápido, nem estou vendo os erros de português, na verdade. Tá, beleza. Outra forma de classificar a pesquisa, vejam que uma não interfere na outra. Como eu falei para vocês, eu posso combinar, pode ser uma pesquisa quantitativa quantitativa, exploratória e básica, quantitativa, exploratória e aplicada. Uma coisa, elas acontecem juntas, né? De acordo com o objetivo da pesquisa, então, ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. São degrauzinhos naquele assunto de aprofundamento. Às vezes eu escolho um tema que não tem muitos estudos desenvolvidos sobre aquilo. Eu, inclusive, tenho que pegar a maioria da referência dos assuntos que estão envolvidos com ele, porque sobre aquele assunto mesmo eu não tenho tanta coisa aplicada. Então, eu vou explorar aquele tema. Eu vou ver o que tem que pode ser estudado, pesquisado sobre aquele tema. Então, eu vou fazer uma pesquisa exploratória. Se já existem algumas pesquisas, se eu já sei que tipo de problema eu posso estudar sobre aquilo, eu vou ter uma pesquisa descritiva. Eu vou subir um degrauzinho, porque eu vou descrever quais são esses problemas, quais são as aplicações, onde que ocorre, vou descrever o fenômeno de uma forma um pouco mais aprofundada que na pesquisa exploratória. E se depois da exploratória, se eu tenho várias pesquisas sobre o tema, se já exploraram bastante aquele tema, e eu consigo aprofundar numa coisa muito específica daquilo, a exploratória não. Descritivo, segundo tópico, pessoal, desculpa, eu estou fazendo sem ler os slides, estou olhando só para vocês. Então, a exploratória é o nível mais básico, quando eu estou explorando mesmo o assunto, só adoro a aventureira daquele tema de pesquisa lá. Então, eu vou ver o que pode ser estudado, quais são as características gerais, se já existem pesquisas explorando aquele tema, eu posso subir um nível, posso fazer pesquisa descritiva, então eu vou descrever o tema, quais são os principais problemas, quais são as principais características de forma mais detalhada. Se eu tenho pesquisas descritivas feitas sobre aquilo, eu posso fazer uma pesquisa explicativa. Então, eu posso pegar uma coisa específica sobre aquele tema de pesquisa, muito mais específica, e detalhar de forma muito mais aprofundada. Então, são níveis de aprofundamento da pesquisa, a gente pode dizer assim, a parte dos objetivos de pesquisa. Isso tudo, depois tem entre os para saber mais, tem um documentozinho que tem as explicações de tudo isso. E calhou de ser essa aula, graças a Deus, porque está chovendo e tem gente que não vai conseguir entrar. E daí a gente vai para os procedimentos de pesquisa. Os procedimentos de pesquisa são normalmente o que a gente lembra quando a gente fala de classificação de pesquisa, porque eles são o que a gente costuma chamar de métodos de pesquisa, né? Mas são procedimentos. É como eu vou fazer aquela pesquisa, é par do como. Então, eu vou pesquisar documentos, eu vou pesquisar bibliografia, eu vou entrar numa comunidade indígena e ver como é que eles se comportam, vou entrar num bairro, morar por um tempo em um bairro determinado, de determinada região do país, para ver como as pessoas se relacionam com dinheiro, ou quais são as relações econômicas, ou quais são as relações sociais que se estabelecem ali. Vou entrar numa escola, vou entrar na escola que eu trabalho e vou propor uma forma de um instrumento pedagógico ou uma metodologia específica e vou ver como é que funciona. Então, essas formas, esses como fazer a pesquisa são os procedimentos. Então, a gente não vai ter como ver todos, até porque todos eu nem conheço, né, gente? Tem alguns. Tem, por exemplo, uma pesquisa que eu acho que é operacional, que é de um nível teórico da matemática que eu não consegui explicação até agora. Então, por exemplo, esse a gente não vai ver, né? Porque você não consegui ver um exemplo de uso dela. Nem sei o quanto que ela é usada. E existem vários outros procedimentos, mas dos que a gente vai ver. Eles estão separados em dupla porque são os que a gente pode confundir. Então, a documental e a bibliográfica. Qual que é a principal diferença? A documental
eu vou trabalhar com certidão, com ata, com registros que não passaram por tratamento ainda. Então, ela é mais ou menos como se fosse uma pesquisa exploratória. Eu vou pegar aqueles documentos e vou juntar eles e daí vou criar alguma coisa científica sobre eles. Na aula passada eu postei a dissertação da professora Letícia Marques, que ela é uma pesquisa documental, ela vai pegar documentos, revistas, artigos, registros, diários, qualquer coisa assim, esse tipo de documento de registro, e vou produzir a minha pesquisa. Então, essa é a pesquisa documental. Se ela é bibliográfica, aí eu já tenho alguma coisa, ela já é de nível descritivo ou exploratório. Por quê? Porque eu já tenho alguma coisa escrita sobre aquilo, em geral. Eu vou pesquisar em livros, em artigos, nesse tipo de documento. Então, é essa a diferença principal. E elas, obviamente, podem se mesclar, né? Eu não preciso ficar exatamente em uma ou em outra. Essas eu não sei porque eu deixei junto, ó, viu? Falei demais antes da hora. A pesquisa experimental é aquela que a gente relaciona geralmente com um cientista maluco de jaleco branco fazendo experimentos práticos. É quando a gente está num espaço controlado. Então, imagine um laboratório, é um espaço que eu controlo luz, controlo temperatura, controlo o tempo de rega. Vamos pensar assim que seja uma pesquisa agropecuária. Se eu faço uma pesquisa que não é em ambiente controlado, por exemplo, eu dependeria de, no final do ano passado, ter tido uma seca e de nessa semana ter tido toda uma chuva. Eu não controlo isso. É isso que a gente chama de condições controladas. Agora, se eu vou fazer uma pesquisa em ambiente controlado, eu vou ter lá essa minha amostra e vou saber quantas vezes eu vou regar por dia, em cada amostra, quanto de água que eu vou colocar, quanto de sol aquela planta vai receber. Então, é essa a diferença, né? Se fosse no caso de vocês, né? A gente pode selecionar, no nosso caso, que somos e seremos professores, ao menos formados. Eu posso escolher alunos muito específicos para fazer parte da minha pesquisa. Eu vou ter uma pesquisa mais controlada, em ambiente mais controlado. Ou eu posso fazer uma pesquisa de forma mais geral, e daí não vai ser tão ambiente controlado. Então, experimental, em geral, eu tenho um ambiente controlado. O estudo de caso, eu pego um caso muito específico, uma coisa muito que ocorre naquele lugar, naquela região, e vou fazer o estudo dessa coisa bem específica, por isso estudo de caso. Eu estudo, por exemplo, pegar um exemplo da medicina. Lá tem o caso clínico de um paciente, e eu vou estudar aquele caso da evolução da doença naquele paciente. Eu tenho um aluno, e eu vou estudar o caso, tem um aluno com autismo, e vou estudar o caso do aprendizado daquele aluno. Não posso falar que todos os alunos com autismo aprendem daquele jeito, mas aquele aluno que tem aquele nível de autismo, que está naquelas condições, ele aprende assim. Então, o estudo de casos também é uma coisa muito específica, tá? Se tiverem dúvidas, perguntem. A pesquisação e a pesquisa participante também são muito fáceis de confundir. Qual que é a diferença? Na pesquisa participante, muitas vezes em pesquisas de cunho antropológico, de antropologia, quando eu estudo os povos, as relações, né, as etnias, nesse tipo de pesquisa, geralmente é feita pesquisa participante. O que acontece? Na participante, eu me insiro no grupo e até posso participar ali do que está acontecendo, mas eu vou mais observar, não vou tanto me preocupar em propor alguma coisa, eu vou observar como é que são feitas as relações, como se resolvem os problemas, quais são as dinâmicas dentro daquele grupo. Então, eu estou dentro, mas eu não estou diretamente interferindo ali. Claro que a presença de um ser
estrangeiro, né, de um ser estranho aquele grupo. Quando é estranho aquele grupo, sempre interfere, mas eu estou observando. Já na pesquisação, que é uma pesquisa muito usada na educação, que teve em voga ali, teve uma época que ela foi muito moda, eu estou inserida no meio e eu proponho um problema, proponho uma solução para um problema e vou experimentar. Então, por exemplo, eu trabalho na escola Augusto Rusk, em Santa Maria, e eu numa escola estadual, e naquela escola eu vou propor que se faça uma rádio escola e eu vou gerir a rádio escola, eu vou estudar como a comunicação funciona, como aquilo altera a vida dos alunos, ou vou estudar esse tipo de coisa, entendem? Eu estou ali e eu estou propondo e estou agindo, eu estudo uma proposta minha para a solução daquele problema. Na participante, não, eu observo como as coisas acontecem. Tá? Era mais ou menos isso, além dessas tem a ex post facto, que é um termo em latim, que se escreve assim, tá ali no chat, que é de quando eu estudo o fato depois de acontecido, então eu não estudo um fato que está ocorrendo, mas um fato que já aconteceu e eu quero analisar. Por exemplo, um tempo atrás teve sequestro de bitcoins, então como que sequestro de dados, e daí de grandes países e pediram pagamento em bitcoins. Então, como que esses dados foram acessados depois de resolvido? Como é que foi essa solução? Quais foram os recursos? Quais foram os programas? Quais foram as linguagens de programação? Como que aquilo foi feito? Então, eu estudo, essa é uma pesquisa ex post facto. E tem várias outras que a gente pode conhecer. Para vocês, caso alguém queira aprofundar esse conteúdo, tem um material de uma apostila da Fevale, que é uma apostila que é essa referência que está aí. Opa, não está aí nada. Está aqui. Essa referência, esse endereço aqui, é para essa apostila de metodologia científica que eu uso bastante, que é bem boa. Se vocês quiserem deixar salvo, e ela é gratuita. Ela é um material virtual e é gratuito, né? É de uso livre. Então, vocês podem usar sem culpa. Tá lá no Siga de Vocês o trecho que fala, só eu não... Sendo bem sincera com vocês, eu fiquei com preguiça de imprimir tudo e apagar aquela parte antes do 3.4 e digitalizar tudo. Então, vocês são inteligentes, vocês sabem que tem que ler a partir do 3.4. Né? Dani, a gente tem que ser sincero às vezes, né? Se alguém não preencheu o formulário de frequência, tá ali no chat. Daí tem um resumo, como eu expliquei na aula, mais ou menos com as minhas palavras. E aí, a atividade dessa semana, né, gente? Toda semana nós temos uma atividade, e a atividade dessa semana. Não tendo atividade de outra disciplina, se vocês estão mais ou menos, a vida acadêmica da gente nunca está organizada, né? A vida da gente nunca está 100%, graças a Deus, que é problema que move o mundo, né? Se a gente não tiver problema, não tem nem graça na vida. Se bem que às vezes podia ser sem graça mesmo, mas enfim, parar de enrolar vocês. Havendo terminado as atividades principais das outras disciplinas, havendo organizado mais ou menos sua vida acadêmica, o tempo que vocês iam gastar com a resolução de atividade da minha disciplina, vocês usam para passar tempo com a família de vocês, para assistir série, para ficar no computador, para jogar joguinho, sei lá para quê. Mas vocês estão liberados, não tem atividade essa semana. Presente de chuva, aula curtinha e... Tá, gente? Daí porque vocês vão ter tempo também, porque vocês estão fazendo, não é só porque eu sou boazinha, Cris. É porque vocês vão estar fazendo o artigo da PEC, tá? Então, o artigo da PEC conta com avaliação para metodologia científica também. Então, daí fica, não vamos fazer vocês fazerem mais um trabalho, né? Vamos aproveitar o trabalho que vocês já... Então, é só... Já que eu estou sendo sincera, hoje, Dani, Cris e Milena, é só para... E Vanessa, é só para eu ficar enchendo linguiça com vocês, então não vou mexer linguiça. Então, vocês estão liberados, vão descansar, que amanhã vocês têm aula ainda,
e o fim de semana vocês provavelmente vão ter coisa para fazer, que é a vida do aluno noturno, mas já estão terminando o segundo semestre. A próxima aula, a gente não vai ter encontro virtual, antes que eu esqueça, porque a próxima aula está previsto revisão dos artigos da PEC, então eu vou abrir mais perto, porque não adianta eu abrir agora, que eu nem corrigi a última atividade de vocês, que fecha hoje, mais perto da próxima aula, eu vou abrir uma atividade no SIG e você só tem que me mandar o que vocês tiverem feito do artigo da PEC. Aí vocês não precisam estar na quinta à noite aqui, tá bom? Daqui a 2 semanas, né? Semana que vem, não sei o que vocês têm. Beijo! Eu vou fazer as coisas do meu curso, que também estão atrasadas, Dani, mas depois eu durmo bastante, juradinho. Prof, ama vocês, juiz, aproveitem. Bom fim de semana. Eu sei, Milena, eu entendo. Já acabou, Bruno. Mas tem a gravação. Deixa eu desligar, também te amo, Dani.